Amém? Eu quero falar com vocês de uma forma rápida e direta. Está no livro de João, o Evangelho de João, o capítulo 20, mostra os discípulos de Jesus amedrontados. Eles estavam escondidos, pois após a morte de Jesus, eles começaram a ser perseguidos. Os discípulos, eles começaram a ser perseguidos, e o que eles tinham que fazer então era se esconder. O que eles tinham que fazer era preservar a vida deles. E era natural que eles sentissem medo nessa hora. Então o capítulo 20 de João está dizendo, ele narra esse momento na vida dos discípulos, que após a morte de Jesus e até a ressurreição dele, os discípulos passaram momentos de aflições, momentos de medo. Na verdade, essa perseguição começou já na noite em que Jesus foi preso. A gente conhece bem aquele texto sobre Pedro, onde ele nega Cristo antes do galo cantar. Na noite que Jesus foi preso, na noite que Jesus foi traído, então Pedro ele já estava no meio do povo, e o povo olhava e falava: não, você é um deles. E ele diz: não, não sou. Não, você fala igual a ele. Você se porta igual a ele, você tem um jeito dele, você se parece. Não, você é um dos discípulos. Então, logo na noite em que Jesus foi preso, a partir daquele momento, os discípulos se dispersaram, porque eles começaram a ser perseguidos. E é interessante que você vê, nós lemos toda a trajetória de Jesus na cruz e a crucificação, e nós só vemos João, o discípulo amado. Mas os discípulos, já começou naquela noite a perseguição, porque o povo que queria matar Cristo também queria matar os discípulos de Cristo. Então, nesse capítulo 20, se você ler na sua casa, você vai ver que os discípulos estão escondidos. Jesus já havia ressuscitado, mas ainda não tinha rolado aquele primeiro encontro. Então o que eles faziam? Eles se escondiam. Eles estavam com medo do povo, eles estavam com medo dos romanos, dos soldados, eles estavam com medo de serem crucificados ou apedrejados, eles estavam com medo de serem, enfim, judiados e tudo mais. Querendo ou não, não eram só os 12, mas muitos discípulos, com medo com as suas famílias, querendo esconder os seus filhos. Então eles passavam esse momento de, por que não dizer, um terror. Mas então o capítulo 20 diz que Jesus, ele chega no local onde estavam todos os discípulos. E esse momento é muito legal, porque a Bíblia diz que Jesus, ele aparece do nada. Então, em meio ao medo, em meio às aflições, em meio à dificuldade que estava rolando lá fora, onde eles corriam risco de vida, Jesus aparece na sala onde eles estavam. E a primeira palavra de Jesus é: fiquem em paz. Ele olha para os discípulos, ele aparece do nada, os caras olham para ele, e a palavra que Jesus lança ao coração daqueles discípulos é: fique em paz. Esse encontro com Jesus, e é isso que Jesus disse a eles, não mudou a realidade lá fora. O fato de Jesus ter aparecido naquela sala, o fato deles terem um encontro, e o fato de Jesus ter falado: fiquem em paz, a paz esteja com vocês, não mudou a realidade do que estava acontecendo lá fora. Não mudou a realidade da situação que estava acontecendo lá fora, mas mudou a realidade dentro de cada um. Não mudou a realidade lá fora, mas mudou o interior de cada um. Quando nós temos um encontro com Cristo, nós não só recebemos a paz, mas também muda-se algo dentro de nós. Talvez o seu encontro com Cristo não vai mudar a realidade que está acontecendo no mundo hoje. Talvez o nosso encontro e o nosso relacionamento com Cristo não vai mudar a situação do mundo lá fora, mas vai mudar a situação da vida, da sua vida, do seu interior, da sua alma, do seu medo, daquilo que te pega. E te falando em medo, e falando com vocês sobre medo, medo é algo tão comum que acontece na nossa vida. Desde pequenos nós começamos a enfrentar os medos. Talvez o primeiro medo que você teve foi de cair do colo da sua mãe. E depois o medo de escuro, o medo da escola, o medo do diretor.
Você tinha medo, diretor? Diretor banca medo, cara. E aí nós vamos passando e enfrentando os medos, e nós vamos vencendo os medos, e novos medos vão surgindo. Então cada fase da nossa vida nós enfrentamos medos, nós passamos pelos medos, nós vencemos os medos, mas entra uma nova fase e nós somos envolvidos por novos medos, por novos desafios. Eu não sei qual é o medo que você tem enfrentado hoje. Medo é medo. Medo do escuro ou medo de altura é medo. Ele se expressa, ele se revela de uma forma diferente. Um tem medo do escuro, o outro tem medo de altura. Mas é um medo, só é revelado de forma diferente, só é expressado em cada um de forma diferente. Então eu não sei qual é o tipo de medo que você tem enfrentado. Quais são as aflições? Talvez você tenha medo de se relacionar de novo. Talvez você se feriu no relacionamento e o seu medo é de se relacionar de novo. Talvez você esteja passando um medo da morte, um medo da doença. Talvez você tenha medo de se expor. Talvez você tenha medo de confessar um pecado que você já confessou para alguém e falar de novo: não, cara, eu não vou fazer isso. Talvez o seu medo seja de falar a verdade para alguém. Talvez o seu medo seja de expor as suas feridas. Talvez o seu medo seja de ser pai, de ser mãe. Será que eu vou conseguir? Medo de andar, medo de ficar parado, medo de falar, medo de ficar calado. Nós temos muitos medos. Nós enfrentamos os medos. Por um lado, o medo nos coloca limite. Mas se não tratado, não vencido, se não dominado, o medo nos aprisiona, nos acorrenta e nos impede de prosseguir caminhando. Nós enfrentamos medo diariamente. Nós temos medo do amanhã, nós temos medo do que vai acontecer, nós não sabemos. E hoje nós estamos enfrentando uma situação muito verdadeira no quesito medo, quando nós falamos sobre medo. Aqui no interior talvez nós estamos até mais tranquilos, mas quantas pessoas nas capitais estão morrendo? Ah, mas não é referente ao corona, mas de fato nós não sabemos o quanto é a porcentagem, mas existe pessoas morrendo, e não só de coronavírus, morrem de gripe, morrem de insuficiência respiratória, morrem de câncer, morrem de tantas coisas. Pessoas têm medo da morte, têm medo de Deus. Várias pessoas que eu já conversei têm medo de Deus. Pessoas querem ir para o céu porque têm medo do inferno. Quantos medos nós enfrentamos? Mas quando nós temos um encontro com Cristo, puro e verdadeiro, esse encontro com Cristo, sincero, em amor, ele lança fora todo medo. Se você tem um encontro com Cristo, talvez a situação lá fora não mude, mas a sua situação vai mudar, a sua vida vai mudar, o seu interior vai mudar. Talvez o externo, talvez tudo que está acontecendo em nossa volta não mude, mas no teu coração, na tua alma, vai mudar. Foi o que aconteceu com os discípulos. A perseguição parou? Não, continuou. E na verdade foi até pior a perseguição, onde eles tiveram que se esconder e correrem para os outros locais e outras cidades. E assim o evangelho foi se espalhando. A situação lá fora dos discípulos não mudaram, mas mudou algo lá dentro quando eles tiveram encontro com Cristo. O que eu quero te desafiar nessa noite é ter um encontro com Cristo. Não é ter um encontro com uma igreja, não é se reunir. E nesses dias é muito interessante estar vivendo isso, porque nós estamos vendo realmente e sendo realmente igreja.
e mostrando realmente o que é ter um encontro com Cristo. Se você tem um encontro com Cristo somente nos domingos, Deus nesse momento está te desafiando, ou Jesus talvez esteja hoje na sala da tua casa e Ele quer ter um encontro com você, para que você aprenda a ser igreja aí, para que você aprenda no meio da tempestade, da situação adversa, do medo, da perseguição, da angústia, das aflições, no meio de tudo isso, escutar a voz do Senhor dizendo: tenha paz. Tenha paz. Ah, mas a tempestade não passou, Jesus. Mas tenha paz. Mas a situação não mudou. Mas tenha paz. No mundo tereis aflições, mas calma, tenha paz. A paz esteja convosco. O encontro de Jesus, Ele não só te dá paz em meio a uma tempestade, mas como Ele também te gera o amor que lança fora todo medo, toda angústia, toda aflição. Vale lembrar que foi assim com os discípulos no barco, quando Jesus vai ao encontro dos discípulos em meio à tempestade, de noite. Olha os detalhes. Ele encontra com os discípulos, e aí Pedro ele diz: se fores tu, então eu quero ir até ele. E ele fala: vem. Eu acredito, aqui pra mim, tá? Eu acredito que quando Jesus chamou Pedro, falou: Pedro, então vem. Pedro ficou assim: beleza, eu vou. Meio que assim: tu não vai acalmar a tempestade para eu poder andar? Porque uma coisa é você enfrentar um lago bonito, com águas cristalinas, de dia, de água parada. Não sei quem já nadou em um rio, em um lago, e quem nadou num mar. É totalmente diferente. A onda, ela já deixa o mar violento. Imagina uma onda tempestade. Então uma coisa é de dia, num rio parado, com águas tranquilas. Outra coisa é de noite, na tempestade, no mar. E Jesus fala: pode vir. Só que o que é interessante, em alguns momentos antes, não sei se foi dias, meses, enfim, mas umas situações antes, olha que interessante. Os discípulos estavam no barco com Jesus e estava uma tempestade medonha. E aí a Bíblia fala que o barco estava naufragando. E os caras pegavam os baldes de água e começavam a jogar água para fora. E Jesus estava fazendo o que, Ana? Dormindo na ponta do barco. Isso um pouco antes daquela passagem de Pedro. Olha que fenomenal isso. Aí Jesus levanta e fala: vocês não têm fé. Aí ele levanta, vai na ponta do barco e fala: tempestade, se acalma. E a tempestade acalmou. E aqueles homens olharam uns para os outros e disseram o quê? Nossa, quem é esse, cara? Rodrigão, quem é esse, mano? Que até os ventos obedecem, até o mar obedece, até a tempestade obedecem. Cara, que é isso? Então presta atenção. Isso estava na mente deles. Um tempo depois, Jesus vem no mar com tempestade, andando sobre as águas, e Pedro fala: eu quero ir até vós. E ele fala: então vem. E aí, para mim, Pedro olhou assim: então acalma o mar. Mas o detalhe é: Jesus não acalmou a tempestade para que Pedro pudesse andar. Isso é demais. Jesus não acalmou. Não foi que nem a outra vez. Jesus não vai falar para o vento parar um pouquinho, para o mar parar. Não, vem no meio da tempestade. Jesus está nos ensinando nessa passagem que nós precisamos andar e ter paz, e confiar, e ter um encontro com Cristo no meio de uma tempestade. Você precisa ir até Cristo no meio da tempestade. Você precisa ter um encontro com Cristo no meio dos seus medos. Você precisa ter paz, e a paz que excede todo entendimento, que só o Espírito Santo, que só Jesus, que só Deus derrama sobre nós no meio de uma tempestade, no meio dos seus medos. Então o meu desafio, e eu concluo dizendo: enfrente os seus medos, mas não enfrente sozinho. Enfrente com Jesus. Tenha um encontro com Jesus. Receba a paz de Jesus. Receba o amor que lança fora todo medo. E em meio à tempestade, em meio ao caos, em meio a tudo, quando não estiver dando certo, saiba andar em paz. Tenha tranquilidade. Fique tranquilo. Talvez a tempestade não passe. Talvez Jesus acalme a tempestade como em um momento. Talvez a tempestade não passe como no outro momento. Vai dar tudo certo na minha vida?
Não, mas eu confio. Eu quero me encontrar com Ele. E eu sei que isso vai me dar paz, por mais que não mude nada lá fora. Mas aqui dentro, aqui, vai mudar. Pois Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A nossa rocha, o nosso escudo. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos cantar a última canção que nós separamos. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que são as notificações, e também deixar o seu like, tá bom? Deus abençoe, até o próximo, falou!